19 milhões de brasileiros estão em situação de fome, segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Em 2018, o número de pessoas nessa condição era de 10 milhões. Esse aumento levou o Brasil de volta ao mapa da fome da ONU, de onde o país havia saído em 2014. O aumento da fome no Brasil é o tema do debate do Conexões dessa terça-feira, dia 7 de setembro de 2021. O programa é apresentado por mim, Camila Maia, que fico com você até às 6h30 da noite. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos escuros e longos, hoje estou vestida de lilás e aqui atrás de mim eu tenho uma estante com alguns livros e objetos. Além de mim, também temos a presença da Aline Naramoto, que é estudante da Faculdade de Letras da UFG e que vai fazer a interpretação para Libras no nosso programa de hoje. Obrigada pela sua presença, Aline. A Aline é uma mulher branca também, tem cabelos castanhos na altura dos ombros. Ela hoje está com uma camiseta preta na frente de um fundo azul. Lembrando a você que o nosso programa é exibido e transmitido em diferentes plataformas. Na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, 21 da NET, no aplicativo da TV UFG e no site e também nas redes sociais. O Conexões é transmitido simultaneamente na Rádio Universitária, nos 870M, no site da rádio, no aplicativo Minha UFG. Depois, o debate vira podcast e fica disponível em qualquer dia e horário nos perfis da Rádio Universitária, no Deezer e no Spotify. Bom, para falar comigo sobre fome no Brasil, nós recebemos dois convidados muito especiais. O primeiro é o Daniel Balaban, representante do Programa Mundial de Alimentos da ONU no Brasil e diretor do Centro de Excelência contra a Fome. Daniel, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. É um prazer recebê-lo aqui no Conexões. O áudio está desligado, Daniel. Muito obrigado, Camila. É um prazer estar com vocês. Deixa eu fazer a minha descrição. Eu sou homem, branco, cabelo claro, uma camisa clara, e atrás de mim um monte de objetos africanos, todos eles da África, de países onde a gente trabalha, e eu ganhei dos países esses objetos representando a sua cultura. Muito obrigada, Daniel. E a nossa segunda entrevistada é a Nathalie Begin, devia ter perguntado seu sobrenome, Nathalie, mas se estiver errada você me corrige. Ela que é doutora em Políticas Sociais pela Universidade de Brasília e coordenadora do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC. Muito obrigada também, Nathalie, é uma honra ter você com a gente. Boa tarde, Camila, eu que agradeço imensamente, estou muito feliz de estar aqui com vocês e com o Daniel também. E eu me descrevo, eu sou uma mulher branca, com 58 anos, meu cabelo é claro, e estou nesse momento no meu escritório em casa com a minha biblioteca atrás de mim. E a placa da Marielle, né, a placa famosa da rua da Marielle Franco, que muito me orgulha ter ela comigo aqui. Bom, eu agradeço a você que também está nos acompanhando nesse feriado. O nosso programa é gravado e por isso você não pode participar ao vivo com a gente. Mas eu vou deixar os nossos canais de comunicação só para que quando você quiser, você mandar a sua sugestão, a sua crítica e as perguntas também que a gente pode repassar para os nossos entrevistados. Os nossos canais são as redes sociais, tanto os chats das transmissões no YouTube e no Facebook. Além disso, também você pode conversar com a gente pelo aplicativo da TV UFG, só baixar gratuitamente no seu celular de modelo Android. E, ainda mais fácil, você pode mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp. O nosso número é o 62 99181 1406. 62 99181 1406. Vou começar o nosso debate, então, com uma pergunta bem simples, mas que eu tenho certeza que a resposta não é tão simples assim, né? O que gerou esse aumento da fome no Brasil nesses últimos anos, né? Desde que o Brasil entrou no mapa da fome em 2014, por que ele vem regredindo, né? Porque o número de pessoas com fome vem aumentando. E por que ele quase dobrou nesses últimos 2 anos, né? Segundo os dados que a gente falou no começo, de um pouco mais de 10 milhões para agora 19 milhões em 2020.
Vou dar a palavra primeiro para a Nathalie, depois eu passo para o Daniel. Essa é uma pergunta difícil, porque a fome é um problema multicausal, né? Ela não é explicada por uma única causa, no meu entender. Então, eu acho que tem um conjunto de causas que fazem com que a gente, que tinha saído do mapa da fome em 2014, né, depois de um longo caminhar de políticas públicas, provavelmente voltamos. A FAO, as Nações Unidas ainda não disseram que voltamos, mas ao que tudo indica pelo quadro dramático que a gente está experimentando, a gente vai voltar. E, no meu entender, são diversas causas. Uma causa é a falta de renda. Porque no Brasil, o problema da fome não é de produção, não é de quantidade. O Brasil produz mais alimentos do que as pessoas habitantes do nosso território necessitariam, né? Então, é um problema, em primeiro lugar, de escassez de renda mesmo. As pessoas não têm renda porque estão desempregadas, ou porque estão subempregadas, ou porque a renda é muito baixa mesmo. Além disso, a pouca renda que ainda tem é corroída pela inflação de alimentos, que tem explodido em tempos recentes, e, além do mais, o pobre paga proporcionalmente muito mais imposto do que o rico, porque o sistema tributário no Brasil é extremamente regressivo. Então, é um conjunto de fatores ligados à renda, né? As pessoas não têm condições de adquirir alimento porque não têm renda. O segundo conjunto de fatores, acho que é muito ligado ao nosso modelo de produção de alimentos. A gente tem um modelo que é considerado por alguns extremamente competente e produtivo, que é baseado no agronegócio, mas esse modelo exclui os trabalhadores do campo, e, de certa forma, também determina a forma como a gente consome alimentos, porque são muito poucas empresas que dominam todo esse setor, tanto da produção como da distribuição de alimentos. Então, isso faz com que, de certa forma, eles contribuam também, né, para que a inflação esteja nos níveis que ela está hoje. Um terceiro conjunto de fatores se deve à nossa estrutura social, que é extremamente excludente e desigual, né? O Brasil é um país racista, sexista e classista, que exclui as pessoas porque são mulheres, porque são negras e porque são pobres. É por isso que a fome tem rosto, endereço e cor, né? As pessoas que passam fome são negras, mulheres e da área rural ou da periferia das grandes cidades. Esse sistema excludente que está em marcha produz esse quadro. E eu diria que um último conjunto de causas, que, no meu entender, provavelmente é muito central nesse problema, é a ausência do Estado. O Estado tinha construído um conjunto de políticas de enfrentamento da fome, que a gente fala lato sensu de promoção da segurança alimentar e nutricional, e essas políticas foram totalmente desmontadas nos últimos 2, 3, 4 anos, né? Então, as pessoas não têm renda, as pessoas não têm escolha do que elas querem consumir, as pessoas não têm Estado apoiando e as pessoas são excluídas. Então, isso leva à tempestade perfeita, infelizmente, e aí chegamos a 20 milhões de pessoas passando fome, foi em dezembro, né, que a pensão foi publicada. De lá para cá, com a Covid, sem auxílio emergencial no começo do ano, a situação provavelmente está muito mais dramática. Bom, vou passar a palavra para o Daniel e até retomar um pouquinho do que a Nathalie falou. Já queria que você dissesse, né, se você concorda com essas causas, se você aponta outras, quais você gostaria de destacar, né, na fala da Nathalie, mas também o que a pandemia, como a pandemia influenciou, né, esse aumento da fome no Brasil. Ela não é a única causadora, mas ela também influenciou no número de pessoas que entrou nesse grupo, né, nefasto, daquelas que passam fome? A Nathalie, como sempre, ela fez uma avaliação perfeita da situação pela qual o Brasil está passando. O Brasil é totalmente diferente de outros países onde tem fome. Eu trabalho muito, como eu falei, com países africanos, países em desenvolvimento, e lá o problema que acontece é que muitas vezes eles têm conflitos, eles têm problemas climáticos, e eles não têm alimentos para a população. O caso do Brasil é muito mais vergonhoso. Por quê? Porque o Brasil é um país rico, está sempre entre as 10 maiores economias do mundo, é o terceiro maior exportador de grãos do mundo, e, ao mesmo tempo, nós temos esse quadro que era de 20 milhões de pessoas, e aqui agora, como a própria Nathalie falou, esse número é muito maior. E, muitas vezes, quando eu estou fazendo algumas...
falas, ou então entrevistas, perguntam, mas a pandemia... Não, a pandemia, ela é horrorosa, matou muita gente, trouxe um vírus. Agora, a fome não dá para colocar, né, no colo da pandemia. A pandemia apenas acelerou o processo. Ou seja, ela veio... Se não tivesse pandemia, a gente estaria no mesmo caminho, no mesmo processo, porque tudo é causa e efeito. Como a Nathalie falou, o Brasil, simplesmente, ao longo dos últimos 5 anos, parou de investir nas políticas sociais, principalmente de apoio ao pequeno agricultor familiar, que é um dos pilares para o combate à fome no país. E se você olhar todas as políticas, como o programa de aquisição de alimentos, programa de cisternas, né, o financiamento da agricultura familiar, tudo isso caiu consideravelmente o orçamento público. Nós temos uma lei orgânica de segurança alimentar e nutricional, né, nós temos um sistema de segurança alimentar e nutricional que praticamente não voltaram a funcionar. O próprio Conselho, que a Nathalie foi conselheira, que era muito importante, foi extinto, né? Ele não é extinto nunca, porque ele é da sociedade civil, mas ele parou de fazer parte dos conselhos da presidência da República. Então, isso mostra que o combate à fome e à pobreza saíram da ordem do dia, né? E quando sai qualquer país do mundo que para de cuidar da população que mais necessita, o efeito é esse, não volta a pobreza. Se hoje os países nórdicos pararem com políticas sociais, vai ter pobreza, vai ter fome. Se os países da Europa, o Japão, os Estados Unidos pararem com políticas sociais, vai voltar também. Tudo é causa e efeito, nada é por acaso. Então, nós não estamos nessa situação por um acaso, não. Isso tudo foi o que a gente plantou ao longo dos últimos anos, e agora está se colhendo, infelizmente. Vou falar novamente com você, Daniel, depois volto com a Nathalie, para a gente fazer uma dança das cadeiras aí na nossa conversa. Tanto você quanto a Nathalie destacaram essa questão do Brasil ser um grande produtor de alimentos, né? O nosso governo tem feito, né? Tem alardeado a grande produção agrícola, que o Brasil alimenta o mundo, a gente sabe aí das propagandas, né? O agro é tech, o agro é pop, enfim. Porque nós somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo e mesmo assim as pessoas aqui no Brasil passam fome. É porque essa produção ela não é destinada para o consumo interno, ela não é destinada a gêneros alimentícios, mas produtos que são utilizados para, por exemplo, alimentação do gado, como a soja. Queria que você explicasse isso para a gente de uma forma que dê para a gente entender, né? Como um país que produz tanto não alimenta a própria população. Exatamente, o agrotech, agropop, mas ele principalmente ele é negócio, ele é agronegócio. Então ele está ali como negócio, ou seja, quem paga mais leva mais. Então o único interesse do sistema de agronegócio do Brasil é ganhar dinheiro, é fazer recurso, é fazer dinheiro. Então, logicamente, hoje, com o dólar a 5,20, 5,30, chegou a quase R$6, é muito melhor para eles negociarem, né, as suas commodities. Muitas vezes a gente fala de alimentos, né, mas como a gente fala soja, milho, muito dessa exportação não é para alimentar humanos, é para alimentar animais. E todos sabemos disso, né? É comprado por países, né, principalmente a China. E uma vez vou contar uma curiosidade, estava com um membro do governo chinês e eu perguntei, poxa, vocês compram tanto do Brasil, soja, milho para alimentar, né, porcos, os seus animais, por que vocês não plantam? Tem algum problema? Ele disse, não, o que a gente compra de vocês não é a soja e o milho, a gente compra de vocês a água. E eu parei assim, puxa, ele me deu um tapa na cara, porque para você plantar soja e milho, o que a gente mais gasta é água. O Brasil, e ele disse, eu poupo a nossa água, eles não precisam utilizar a água deles, porque água é um recurso escasso. Para você fazer 1 quilo de soja, 1 quilo de milho, você gasta 10 mil litros de água, né? Então, é isso que a gente tem que começar a pensar, né? Não só o espaço físico que é utilizado para você plantar soja, plantar milho, ou gado, né? Cuidar de gado, a pecuária, né? O quanto de
espaço firme, mas o quanto de água, que é um recurso, né, natural importantíssimo, que está sendo escasseado no mundo inteiro. Então, eles usam a nossa água para alimentar os animais deles. Então, aquilo ali me deu clareza que eles estão sendo muito mais espertos e inteligentes do que nós. E, logicamente, o agronegócio é excelente para a balança comercial, mas não é excelente para a grande massa da população brasileira, porque o pequeno agricultor familiar, como eu disse, ele é o pilar, ele é o herói e também acaba sendo a maior vítima de uma situação como essa, porque quando a gente não apoia o pequeno agricultor familiar, esse pequeno agricultor familiar vai acabar vindo para as grandes cidades e abandonando a sua gleba, sendo comprada pelo grande produtor, né? E o que a gente precisa é fazer com que ele fique no campo, que ele produza, que ele continue produzindo alimentos saudáveis, comida de verdade, que é aquela que a gente bota no nosso prato no dia a dia, que todo nutricionista mostra como é que é essa comida, e isso vem de quem? Do pequeno agricultor familiar. E ele acaba sendo a maior, né? Então ele é o maior herói quando ele está produzindo bem e a gente está comprando para as políticas sociais, ele vai acabar salvando o país da fome e da pobreza. Então é isso que a gente tem que entender. O dia que o brasileiro começar a entender esse modelo, vai começar também a incidir e pedir por mudanças. Nathalie, quero que você faça seus comentários também sobre isso, claro, mas também já vou adiantar mais uma questão para a gente continuar o debate. Na primeira resposta, você disse que a fome, ela atinge uma determinada camada, né, um grupo social de mulheres, geralmente mulheres negras, e que estão no campo, né? Queria que você explicasse um pouquinho mais esse grupo que é mais afetado, e também, existe fome em outras áreas, por exemplo, no meio urbano, essa fome atinge outros grupos também? Em relação à pergunta anterior, eu concordo totalmente com o Daniel, né? Para nós, que trabalhamos com segurança alimentar e nutricional, o agro é morte, não é nada tech, nada pop, a gente tem um pouco de pavor da destruição que esse setor faz em relação à fome e à alimentação inadequada, porque não é só, a alimentação inadequada não é só a escassez do alimento, que é a fome, mas é também uma dieta extremamente imprópria. Imagino que a gente vai conversar sobre isso depois. E isso é resultado da desigualdade, né? Nosso país é tão desigual e as relações de poder são tão desiguais que quem nos representa no Congresso e quem aprova as leis que acaba resultando em muitos recursos para o agro são homens brancos, né? Porque o nosso Congresso é majoritariamente integrado por homens brancos e eles só pensam neles, eles não estão preocupados com a diversidade e a variedade da população brasileira. E é por isso, então, que a fome atinge os excluídos dos excluídos. Então, uma primeira camada de excluídos, as mulheres, que é uma exclusão, vamos dizer, global, né? Porque as mulheres são, até hoje, infelizmente, muito excluídas. Aí se sobrepõe a essa exclusão a racial, que são os negros. Então, as mulheres negras são duplamente excluídas. Portanto, são elas que são a cara, vamos dizer assim, da fome. E a questão rural é isso que o Daniel falou, né? Os trabalhadores do campo são expulsos pelo TEC do agro, né? São expulsos porque não tem mais trabalho, não são absorvidos por esse agro, porque esse agro é intensivo em capital e não em mão de obra, e nem sempre conseguem migrar para as cidades, estão abandonados no campo e passando fome. E a mesma coisa hoje com as periferias das grandes cidades, né? Que é onde se abriga a maior parte não só dos desempregados, como dos subempregados, que um dos grandes problemas hoje, além do desemprego, é o subemprego, ou o desalento. São pessoas que trabalham muito aquém do que poderiam, porque não encontram mais trabalho, ou pessoas que cansaram de procurar trabalho porque não há trabalho. Então, é por isso que esses bolsões são, né, as periferias urbanas e o campo que abrigam maiores proporções de pessoas passando fome. Mas, além disso, tem os povos e comunidades tradicionais, que é outro grupo populacional abandonado por todos também. A gente está vendo aqui em Brasília a relutância do STF em votar o marco temporal. É uma coisa inacreditável que o nosso Supremo não reconheça os direitos dos povos originários desse país. E, infelizmente, por isso temos elevados bolsões de fome, né, expressos na desnutrição infantil, que a gente tem todo dia casos de criança indígena desnutrida, que também são abandonados pelo Estado,
portanto, não conseguem se alimentar adequadamente, porque estão perdendo seus valores culturais e, sobretudo, suas terras, né? Que é isso que é o marco temporal, é isso, é tirar as terras dos povos indígenas. Daniel, quero sua contribuição para a gente encerrar esse bloco, para depois a gente voltar a falar mais sobre essa questão que a Nathalie destacou, né, das diferenças, dos diferentes níveis, né, de insegurança alimentar, né, de alimentação adequada ou não, e sobre outras temáticas também. Então, queria sua última fala nesse bloco, Daniel, quiser complementar algo que a Nathalie falou, quiser destacar algum outro ponto também importante. Para complementar, eu acho que é importante que a gente enfatize, o Brasil é um país extremamente desigual. Ele está entre os 8 mais desiguais países do mundo. Os outros 7 que são mais desiguais que o Brasil são países africanos. E é o segundo maior concentrador de renda do mundo, perdendo apenas para um país, que é o Catar, que tem dono, tem o Emir, que é dono do Catar. Então, você imagine um país como o nosso, que tem hoje 212, 213 milhões de pessoas, de habitantes, e que tem uma concentração de renda brutal. Ou seja, se você pegar hoje 10, 15 famílias, tem 60% da riqueza. E isso que eu estou falando são dados, qualquer um pode pesquisar, isso tá, né, é científico. Então, a gente tem que trabalhar o famoso ODS 10, que é a diminuição das desigualdades, para que um país se desenvolva. Não tem como nenhum país se desenvolver do mundo com tamanha desigualdade. Por quê? Porque o sistema tributário ele está montado de tal forma que os bilionários ficam cada vez mais bilionários sem precisar de nenhum esforço. E isso aconteceu por conta, vocês devem ter lido, saiu já as pesquisas, teve a Covid, ninguém fez nada e os bilionários ficaram mais ricos. Ou seja, mostra que o próprio sistema financeirização, ela está tomando conta do país. Hoje não se produz mais, não temos mais grandes indústrias, grandes comércios, e tudo está dentro do sistema financeiro. Então, isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser discutido. Por isso que um programa como esse é importantíssimo, Camila, que a gente possa levantar esses pontos, porque eu não vejo hoje discussões dentro dos âmbitos mais altos, né, tanto do legislativo, o judiciário, o executivo, que discutam as causas da extrema pobreza, as causas do aumento da fome. E você jamais vai conseguir diminuir a fome se você não diminuir a extrema pobreza. Isso não vai conseguir diminuir a extrema pobreza se não atacar as desigualdades. Uma coisa leva a outra. Então, a gente tem que começar, né, pela raiz do problema. E essa raiz está dada. Agora, para isso, tem que ser trabalhada ações e políticas públicas para que se diminua a extrema pobreza e diminua as desigualdades no país. A gente vai para um rápido intervalo, mas eu peço para você não sair daí, porque é bem rapidinho mesmo. Daqui a pouco a gente volta para continuar debatendo a fome no Brasil. E eu espero que você participe também. Você pode mandar a sua sugestão de tema para o Conexões, as suas críticas e também os seus elogios. Claro, a gente gosta de receber elogio também, né? Você faz isso pelos nossos canais de comunicação, que são as nossas redes sociais. A gente tem Instagram, tem Twitter, tem Facebook, tem YouTube. Você pode também baixar o nosso aplicativo no seu celular de modelo Android e assistir a nossa programação, também contribuir com ela. E, por fim, claro, a gente sempre tem o canal aberto no WhatsApp, que é o 62 99181 1406. 62 99181 1406. Não sai daí, que a gente já está voltando. Voltamos com o debate do Conexões dessa terça-feira, feriado de dia 7 de setembro. Eu sou Camila Maia e fico com você até às 6h30 da noite. E nesse bloco nós contamos com a presença do Antônio Filho, que é estudante de letras da UFG e também vai fazer a interpretação para Libras neste bloco. Muito obrigada pela sua presença, Antônio. O Antônio é um homem pardo, tem cabelos lisos e pretos acima dos ombros. Hoje ele está vestindo uma camiseta preta e está à frente de um fundo branco. Bom, nós estamos falando sobre o aumento da fome no Brasil.
Os nossos entrevistados de hoje são o Daniel Balaban, representante do Programa Mundial de Alimentos da ONU no Brasil e também diretor do Centro de Excelência contra a Fome. E conversamos também com a Nathalie Began, desculpa, Nathalie, pelo erro no primeiro bloco, corrigi agora. A Nathalie Began é doutora em Políticas Sociais pela UNB e coordenadora do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC. O Conexões vai ao ar na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, 21 da NET, nas redes sociais, no site e no aplicativo da TV UFG. Também, simultaneamente, é transmitido na Rádio Universitária, nos 870 AM, no site da rádio e no aplicativo Minha UFG. Se você não conseguir conferir ao vivo, pode escutar o nosso programa a qualquer dia e horário, em formato de podcast, nos perfis da Rádio Universitária no Deezer e no Spotify, e pode também, claro, assistir ao programa em qualquer dia e horário, porque ele fica salvo na nossa página no YouTube. Voltando, então, à nossa temática, Nathalie, vou começar de novo com você, porque eu queria que você explicasse para a gente esses diferentes graus, né, da insegurança alimentar. A gente ouve essa palavra insegurança alimentar, tem gente que fala que ela é um eufemismo para a fome, mas existem diferentes níveis, né? Desde a pessoa que não encontra alimentos, até uma pessoa que encontra alimentos que não são de qualidade, alimentos muito industrializados. Gostaria que você explicasse isso para a gente, né? E de que forma que esses diferentes níveis, eles impactam, né, na vida das pessoas que sofrem de insegurança alimentar. Aline, essa é uma pergunta tão interessante, sabe? Porque realmente o Brasil é um dos poucos países que vive com essa contradição, né? De um lado, você tem uma insegurança alimentar que é expressada na fome, na desnutrição de crianças e adultos, quer dizer que falta alimento, né? E do outro lado, você tem a insegurança alimentar decorrente de uma alimentação totalmente inadequada, que se materializa no sobrepeso e na obesidade. Esses fenômenos de sobrepeso e obesidade no Brasil são de tamanha monta que o Brasil está entre os campeões da população com sobrepeso e obesidade, e isso é um drama, porque esses agravos, esse problema vai gerando problemas de saúde que pressionam, que além de poder chegar à morte, pressionam enormemente o sistema de saúde, como hipertensão, diabetes, alguns tipos de câncer, etc. e tal. Então, o Brasil convive com essas duas coisas. Tem, para quem, né, viaja um pouco pelo país, não é, ou até nas periferias das grandes cidades, não é estranho ver uma mãe com sobrepeso ou obesa tendo a criança desnutrida no colo. Essa é a expressão máxima, vamos dizer assim, dessa contradição, né? E os fenômenos que causam esses dois problemas, eles são semelhantes, né? É a ausência de Estado, é um sistema de desenvolvimento de produção e consumo de alimentos excludente, que empobrece, que é tudo isso que o agro diz que é e que não é, e uma renda inadequada, né? As pessoas que não têm renda e que têm que trabalhar ou tentar sobreviver, elas se alimentam com o que é fácil e barato de encontrar, e o que é fácil e barato de encontrar é muito pobre de alimento, para não dizer completamente ausente de alimento, e é carregado de muita gordura e muito açúcar, como os chips, tudo que é fast food, todas essas coisas que a gente chama de comida porcaria, que fazem com que as pessoas comam mal e, por isso, né, convivam com sobrepeso ou até mesmo obesidade. E aí, só para concluir esse quesito, uma coisa muito, muito interessante, ao mesmo tempo muito dramática, é que essa população que é afetada por esses problemas nutricionais, de alimentação inadequada, por ausência ou por inadequação da dieta mesmo, elas resultam da confluência do que a gente chama de 4 grandes pandemias. E o Brasil abriga essas 4 grandes pandemias, e que a gente chama grande sindemia, né? Que é a pandemia da fome, a pandemia do sobrepeso e da obesidade, a pandemia da Covid e a pandemia das mudanças climáticas, porque o aquecimento global gera eventos extremos que penalizam, sobretudo, esses empobrecidos que sofrem de desnutrição, de sobrepeso, obesidade, ou que são mais afetados pela Covid. Então, de novo, é uma tempestade perfeita, infelizmente, que se abate sempre sobre os mesmos que são muitos, né? Que não é pouca gente que passa por isso. Metade da população brasileira tem sobrepeso, 20 milhões ou mais tem desnutrição, estamos com 560 mil mortes por Covid,
A gente está vivendo eventos extremos, né, com enchentes, secas, queimadas, tudo isso gera um caldo extremamente desolador e um Estado que não faz nada diante disso. Bom, Daniel, vou passar uma outra questão para você, mas claro, se você quiser fazer alguma complementação, o que representa o Brasil estar no mapa da fome novamente, né? A gente às vezes fala do título, mas não sabe da importância do Brasil ter saído do mapa da fome e qual é o impacto do Brasil estar voltando a essa lista, né, de países que têm grande parte da população nesse estado de fome. Explica para a gente o que isso significa. Bom, é importante que todos que nos acompanhem entendam o que significa esse mapa da fome que tanta gente fala, né? Na realidade, quando nós tivemos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que começou no ano 2000 até o ano 2015, foi a primeira vez que os países colocaram metas e objetivos, e um deles era para diminuir pela metade o número de pessoas em insegurança alimentar e nutricional em vários países que participaram dos ODMs, né? Então, com isso, a ONU começou, a partir do final do século passado, início desse século, a fazer um mapa, para as pessoas entenderem. É como assim, eu vou desenhar para que vocês entendam. Então, o mapa, ele é um mapa mundi, no qual aqueles países onde tem insegurança alimentar e nutricional acima de determinado limite percentual, na época era 5% da população, ele começava a ficar mais escuro, né? Então, quanto mais escuro, mais fome teria naquele mapa. Então, cada vez que alguém botasse o olho no mapa, ele saberia onde estão as populações que estão sofrendo de fome no mundo. Então, a cada ano, esse mapa era divulgado pelas Nações Unidas. E o Brasil, no início, aparecia cor bem escura, né? Que o Brasil tinha um número muito grande de pessoas nessa situação. E o Brasil começou a discutir esse assunto, né? Tivemos as campanhas, tivemos o nosso querido Betinho, Herbert Souza, tudo aquilo. A Nathalie pode falar mais, porque ela participou ativamente de todo esse processo. E aí, é aquilo, começaram a discutir, é uma vergonha, o Brasil não pode ter gente passando fome. E aí, aquilo ali começou a reverberar nas políticas e forçar a população, forçar os governos a tomarem medidas para acabar com aquilo ali, porque todos nós sabemos que a fome, ela não é um evento que não tenha solução. Tem solução, e a solução é política, como dizia o Josué de Castro. Nós temos que ter interesse em resolver, né? Então, o Brasil trabalhou, nunca se falou tanto de combate à fome, as políticas dos governos começaram a colocar políticas públicas de combate à fome, fome zero, tudo aquilo que a gente escutou naquela época, o governo interessado, até que chegou no ano de 2014, o Brasil foi divulgado o mapa da fome, e o Brasil ficou clarinho novamente, e não tinha mais, ou seja, a fome tinha baixado do nível de 5% da população. E aquilo ali foi que era para ser muito mais comemorado, não foi tão comemorado na época, né? Como se fosse algo... Ah, não, o que aconteceu? O Brasil saiu? Não, ele saiu por quê? Porque ele fez as políticas, porque ele trabalhou corretamente, o Brasil saiu. A partir dali, ninguém mais falou em fome, como se tivesse já resolvido o problema. E é aquilo que eu falei, o Brasil simplesmente se descuidou, ninguém mais, as políticas começaram a diminuir, os orçamentos começaram a diminuir, não vi mais ninguém discutir a questão de fome no Brasil, e o que aconteceu é que a partir do ano de 2016, 2017, até a gente chegar agora nesse quadro com mais de 20 milhões de pessoas nessa situação. Então, é óbvio, hoje nós já temos mais de 5% da população nessa situação. Então, qualquer mapa da fome que fosse divulgado, apareceria novamente o Brasil com as cores mais escuras ou não, né? Um pouquinho mais escuro. Então, isso, hoje o mapa da fome ele é online, ele tem um site que já mostra online o mapa. Ele já não é tão divulgado quanto era antes. Então, por isso, mas a gente fala a volta do Brasil ao mapa da fome, porque realmente, naquelas características, o Brasil voltou a constar como um país com fome acima de 5%. E isso é terrível para um país como o Brasil, que a gente quer desenvolvido, que a gente trabalha tanto para desenvolver. Eu, propriamente, eu trabalho nas Nações
Nações Unidas, sempre coloquei o Brasil como um exemplo a ser seguido por outros países. E outros países criaram políticas de combate à fome, de combate à pobreza, baseados na experiência brasileira. Hoje, outros países do mundo estão saindo da fome e da pobreza porque seguiram aquilo que o Brasil ensinou. Só que o Brasil desaprendeu, ou sei lá o que, não continuou com essas políticas. Então, agora está na hora de retomar, da gente aprender com os problemas, aprender com a situação terrível que está acontecendo, fazermos um meia-culpa, fazermos um debate nacional sobre isso, né? E verificarmos o que nós devemos fazer para voltar a colocar o país novamente nos trilhos de desenvolvimento. Eu sempre, não existe país realmente desenvolvido com pessoas da sua população passando fome ou na extrema pobreza. Isso é inaceitável. Nathalie, Daniel me deu uma ideia de pergunta, que eu já estava pensando sobre isso, mas não sabia exatamente se ia perguntar. Ele citou que você trabalhou junto, né, com as campanhas que a gente tinha no início, principalmente no início dos anos 90, né, com o Betinho à frente, de combate à fome por meio de auxílios, né, principalmente auxílios assistenciais, doação de alimentos, aquelas campanhas enormes em que eram arrecadados alimentos, né, para doação para essa população. Qual que é a importância dessas ações? E queria que você falasse não só da importância delas, mas também do limite, né, já que vocês todos destacaram a importância dos programas sociais, né, dos programas governamentais. A solidariedade do brasileiro não é a única saída, né, na verdade não é a melhor saída para a gente combater a fome, né? Olha, eu acho que a solidariedade é extremamente importante, não só importante para ajuda mútua, como a gente diz, mas também porque ela contribui para embasar um sistema de proteção social que é ancorado na solidariedade, né? Que significa tirar de quem tem mais e dar para quem tem menos. No começo dos anos 90, quando foi o impeachment do Collor, como agora, que teve esses grandes momentos de crise, né, da junção da crise política com a crise econômica e a crise social, foi fundamental a mobilização da sociedade para ajudar. Por exemplo, agora, se não tivesse tido a mobilização da sociedade para contribuir para a alimentação das pessoas nas periferias, teria sido muito mais dramático, né? Então, foi muito importante as campanhas que a CUFA ou a Colisão Negra por Direitos fizeram e tantas outras para ajudar os seus semelhantes nas grandes periferias. Mas isso está muito, muito, muito aquém do necessário. A tarefa de assegurar o direito à alimentação, que é um direito constitucional, a gente lutou muito por isso. E em 2010 a gente conseguiu gravar, né, o direito à alimentação como direito constitucional na Constituição, é tarefa do Estado, sobretudo tarefa, você não consegue alimentar 20 milhões de pessoas com a solidariedade ou a filantropia da sociedade, né? Essa é uma tarefa do Estado. E só o Estado pode enfrentar adequadamente, e é exatamente isso que o Daniel está falando, ou seja, a gente vinha acumulando desde a Constituição, passando pelos anos 90, e depois dando um maior gás nos anos 2000 e 2010, na estruturação de políticas intersetoriais que abarcassem a fome, né, considerassem a fome como um problema multissetorial e estrutural, e enfrentasse, a gente conseguiu, de certa forma, debelar. Não debelou tudo, porque, mesmo tendo saído do mapa da fome em 2014, a gente tinha bolsões inaceitáveis de fome ainda. Mas a gente já sabe como fazer, a gente já fez, a gente estava na direção certa, e na hora que o Estado se retira, e isso que aconteceu, o Estado se retirou, o problema volta. Aí não tem sociedade que resolva isso, né? A mobilização de 92 com o Betinho, no Movimentação pela Cidadania contra a Fome e a Miséria pela Vida, foi sobretudo de visibilização do problema, né? O Betinho dizia, a fome tem pressa, não pode esperar. É isso que dizia para a sociedade, né? E empurrado por essa multidão de gente mobilizada, que o presidente Itamar Franco desenhou, implementou, eu também fiz parte disso, um programa de combate à fome. E a gente espera que agora algo semelhante aconteça, que a mobilização da sociedade faça com que os poderes públicos respondam, porque, como bem disse Daniel, é inaceitável o Brasil, que é uma das 10 economias mais ricas do mundo, conviver com esse fenômeno. É absolutamente inaceitável. Nathalie, vou fazer uma questão para você, e acho que vai ser a nossa última questão, acredito, pelo tempo aqui, estou cronometrando o nosso tempo para a gente não estourar. Você fala do poder público tomar a iniciativa, né?
mas quando a gente vê o nosso governo federal falando sobre a fome, parece que não há uma intenção clara de combatê-la, né? Aqui em Goiás, recentemente, Jair Bolsonaro disse que a população não deveria comprar feijão, mas sim comprar fuzil. Paulo Guedes já disse que o problema é porque a classe média come muito, que ela deveria, né, doar parte do que come, né? Inclusive um discurso meio estranho, né, de que a classe média coloca comida demais no prato, como se devesse sobrar aos pobres o resto da classe média. Não sei se era exatamente isso que ele queria dizer, né, mas poderia ser interpretado assim. Como é que você analisa as políticas que o governo tem feito, ou a falta de políticas, e o que poderia ser feito nesse momento? Esse governo é um governo fascista, né? Um governo que realmente tem desprezo pela pobreza e está muito pouco preocupado com isso. Ou quando se preocupa é com esse tipo de manifestação do Guedes e do presidente Bolsonaro. O que deve ser feito é isso, a gente já sabe o que deve ser feito. Deve ter uma abordagem multissetorial, um conjunto de políticas de segurança alimentar e nutricional, quer dizer que vai desde a transferência de renda até a produção, estimular a agricultura familiar, como bem disse Daniel antes, passando para acesso ao mercado, né, inserção das pessoas, dos trabalhadores no mercado, para políticas de educação alimentar, de alimentação adequada, como desprezar esses ultraprocessados, políticas de regulação do mercado, que é fundamental que a gente impeça a indústria alimentícia continuar produzindo essa comida porcaria. Enfim, a gente já tem, só precisa implementar. Agora também precisa a sociedade pressionar, e graças à sociedade que a gente teve auxílio emergencial de R$600 no ano passado, porque o governo não queria fazer nada, e teve uma imensa campanha, da qual até o Inesc participou. A gente pressionou o Congresso, nós defendíamos R$1.200 a R$2.000 por benefício, mas acabou ficando R$600. Mas como para mães o benefício era duplo, as mães que se beneficiaram com R$1.200 na primeira fase do auxílio ano passado, isso contribuiu para diminuir as desigualdades de gênero e raça. Foi extraordinário isso, né? Então, a revelia do governo, eles tiveram que implementar um auxílio que agora eles estão propondo o Auxílio Brasil, que é um absurdo, né? Eles estão fazendo um absurdo, que estão desfazendo o Bolsa Família e pondo uma coisa, um Frankenstein no lugar. Mas, assim, quanto a gente não elege ou não tira esse e põe outro, um governo que possa, de fato, responder às demandas da sociedade, nós temos que continuar nas ruas pressionando para isso, porque, de novo, como o Daniel disse, eu repito, é uma vergonha a gente ter fome no século XXI no Brasil, é uma vergonha. Daniel, queria sua opinião sobre esse tema, né, sobre como o governo federal tem tomado medidas ou não tomado medidas para combater a fome no Brasil, para a gente encerrar nossa discussão de hoje. Bom, essa é uma questão, Camila, muito interessante e muito importante. Eu acho que não existe população boa com governo ruim e não existe governo bom com população ruim. O governo é o espelho da população. Então, eu acho que a mudança, ela vem a partir da mudança na mentalidade das próprias pessoas, dos próprios cidadãos. Então, um país que se decide, né, é uma nação. Então, nós temos que decidir as prioridades do Brasil. Eu estudo isso, e a maioria dos países hoje, que todo mundo fala, os países nórdicos, Noruega, Islândia, Finlândia, aí você chega à Suécia, Suíça, o que acontece? A grande maioria da população decide por aquilo que eles querem ver refletido no governo. O brasileiro, ele resolveu não gostar mais de política e achar que política é uma coisa ruim. Então, o que aconteceu? No momento que você demoniza a política, você acaba sofrendo a política daqueles que gostam de política. Sempre alguém vai ocupar o lugar vazio. Então, nós temos que voltar a discutir os assuntos do dia a dia. Eu sempre digo, eu já estive nesses países, e às vezes na mesa de bar, as pessoas estão discutindo orçamento público. Eles entendem para onde que vai. Aqui no Brasil, ninguém nem sabe como funciona o orçamento público.
Então, a gente discute muita besteira, né? Futebol, Big Brother, assuntos que não têm o mínimo interesse, e não discutimos aqueles assuntos que fazem o futuro, que fazem o dia a dia da nossa vida. Então, enquanto a gente não começar a querer aprender, a discutir e a participar, né, a gente sempre vai acabar sofrendo esse tipo de problema. Então, eu acho que a mudança parte e começa a partir, parece até aquela coisa meio piegas, mas é verdade, a mudança começa por nós. Nós temos que mudar os nossos conceitos, a gente tem que levar mais a sério a política, a gente tem que levar mais a sério as questões que estão sendo debatidas, a gente tem que participar mais desse debate, e a partir daí a gente vai ver refletido, né? Eu acredito que a grande maioria da população é composta por pessoas boas, pessoas comprometidas, pessoas que querem o melhor para o país, pessoas solidárias, como a gente viu agora durante a Covid, né? Então, a maioria dos brasileiros são de pessoas boas, mas a gente tem que fazer agora isso ser refletido nos futuros e nos desejos da própria nação. Enquanto a gente não fizer isso, sempre vai acabar tendo retrocessos políticos e de políticas públicas, como se viu nos últimos anos. Tá certo. Muito obrigada, Daniel Balaban, pela sua presença. Foi uma honra ter você aqui com a gente para discutir esse tema. Prazer foi todo meu e sempre estarei à disposição, tá? Quando me chamarem, TV UFG, para debater assuntos importantes, estaremos lá. Muito obrigado, Camila. Obrigada. Muito obrigada também, Nathalie Began, pela sua presença. Uma grande honra também contar com as suas contribuições para esse debate. Eu que agradeço, Camila, a honra é minha. E também, como disse Daniel, estou à disposição para, quando vocês precisarem, avaliarem que é interessante, como vocês fazem. Eu acho que o debate público é fundamental para a gente começar a promover mudanças, né? Parabéns pelo programa. Agradeço também ao Antônio, que fez a interpretação para Libras de hoje. Agradeço a Aline, que esteve com a gente no primeiro bloco, não deu tempo de agradecê-la. E também agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Espero que você continue assistindo a programação da TV UFG. Na quinta-feira, às 5h30 da tarde, tem mais conexões com informações sobre o Brasil, sobre o estado de Goiás, sobre o mundo, e todas elas acessíveis ao público surdo. Te espero lá. Tchau!